Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Estamos no nosso devocional Descobertas, nesta manhã tão abençoada, maravilhosa que Deus nos concede e o privilégio de debruçar diante das Escrituras, nesse texto sagrado do livro de Isaías. Nos encontramos no capítulo 19. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto tão maravilhoso de Isaías, capítulo 19. Hoje veremos o capítulo 19, 20 e 21. Continuamos naquele momento onde Isaías está falando às nações, né? É uma palavra de Deus para várias nações. Deus está falando com as nações. Deus é o Deus das nações. Deus é o Deus que controla a história. Deus é o Deus absoluto que faz o início e o fim de cada nação. E é impressionante que o texto do capítulo 19 começa nos mostrando a idolatria e o resultado da idolatria no Egito. O impressionante desse texto, meus irmãos, é que, claro, já haviam alguns séculos que o povo de Israel tinha sido libertado do Egito. Nós temos aqui mais ou menos uns 600 anos em que Israel tinha sido libertado do Egito, aproximadamente, mas parece que os egípcios não aprenderam a lição. Os egípcios continuam com seus milhares de deuses. Eles tinham o Deus Sol, o Deus Lua, sapos, moscas, vacas, chuva, granizo, noite, dia, enfim, eles eram animistas. Eles eram panteístas, a ideia de que Deus está diluído em toda a criação. É muita ideia que se tem hoje, né? A mãe natureza, como se houvesse uma deusa, né, que criasse tudo, ou como se isso tudo fosse criado de si por si mesmo. E não é verdade. O Senhor é o Criador, o Senhor é o Deus único e verdadeiro. Nada se cria de si mesmo, nada aparece de si mesmo. Sempre um sistema maior cria um sistema menor. Sempre há o Deus Criador de todas as coisas. Então, o povo egípcio ainda estava patinando nisso, e parece que as pessoas da nossa época ainda continuam com essa perspectiva de a mãe natureza, como se tudo que existe e continua existindo e é renovado dia a dia fossem as forças da natureza ou o acaso. Isso é um engano tão grande, meus irmãos, quanto é o engano dos egípcios, achar que uma mosca é Deus ou que uma vaca é Deus e assim por diante. Há nos dois lados uma idolatria, uma fuga de Deus, uma revolta contra o próprio Deus. E o resultado disso, no texto sagrado que nós nos encontramos, é que os egípcios aqui estão dentro de uma guerra civil, a nação lutando contra a nação, irmão contra irmão, cidade contra cidade, vizinho contra vizinho, a fome nesse lugar, a seca, a destruição que está acontecendo e infelizmente eles não se arrependem, eles continuam fugindo e têm pavor da presença de Deus. Quando o texto sagrado diz que Deus vem contra o Egito, eles tremem de medo, obviamente lembrando do que aconteceu 600 anos antes, quando o povo de Israel foi arrancado de lá pelo poder de Deus e o mar vermelho abriu e o exército dos egípcios foi tragado. Então o pavor, o medo adentrou seus corações, mas apesar do medo estar, não há por parte deles uma entrega a Deus, não há por parte deles o admitir que toda aquela idolatria que eles estavam vivendo, achando que aqueles animais, que aquelas criaturas eram deuses, e se voltar de fato e de verdade em arrependimento para o Deus vivo e verdadeiro. Não havia nenhuma atitude dessa. Pelo contrário, eles continuavam revoltados contra Deus, e a revolta se mostra na idolatria. Mas Deus, na sua misericórdia, estende o seu favor
de uma maneira tão bonita nesse texto, meus irmãos, e aqui faz parte também da profecia quando Jesus, o nosso Senhor, vai e mora no Egito. Quando Deus orienta José a ir com Maria e Jesus para o Egito, aqui também está parte dessa profecia, né? E a misericórdia de Deus se demonstra, pois o texto vai dizer que tem no meio do Egito um altar onde Deus é adorado, onde Deus é cultuado, onde Deus é louvado. O Senhor envia a salvação ao Egito, e o Egito agora é o meu povo, vai dizer o Senhor. O Egito agora é meu povo, e ele inclui a Assíria, né? Ele diz que a Síria é bendita, né, do Senhor, e assim ao lado deles dois, do Egito e da Assíria, nações que estavam sob o juízo de Deus, está Israel, a minha propriedade. Veja, Deus, o Deus das nações, o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, que estende graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. Quem diria, meus irmãos, que o Egito, que foi destruído por Deus quando Moisés tira o povo de Israel dali, e agora novamente, através da Babilônia, Deus vai castigar, Deus vai disciplinar o Egito, mas Deus de misericórdia e graça envia seu filho para o Egito. Deus disse para o povo de Israel: vocês nunca irão voltar para o Egito. O Egito é o lugar da maldição, o Egito é o lugar da escravidão, o Egito é o lugar do distanciamento de Deus. O Egito é um lugar da idolatria, onde vocês aprenderam a serem fiéis a Deus, a esquecer meu nome, a adorar os deuses. Mas Deus envia seu filho ao Egito, Deus envia seu filho ao lugar da maldição, Deus envia o seu filho ao lugar da idolatria e da culpa para quebrar, libertar, destruir, vencer os inimigos e resgatar esse povo. E quando hoje nós investimos em missões, quando nós pregamos o Evangelho entre os povos muçulmanos, ali da África ou em qualquer outra nação, nós estamos sendo instrumentos de Deus para esse resgate, colocar um altar ao Senhor no meio do Egito, colocar um altar ao Senhor no meio de Moçambique, Guiné-Bissau, Arábia Saudita, enfim, em cada nação, um altar onde Deus é cultuado, onde Deus, no centro daquela nação, há uma convergência para Deus, onde as pessoas daquela nação podem vir e convergir suas vidas em adoração, em louvor e em gratidão a Deus. No capítulo 20, meus irmãos, a grande pergunta que é feita aqui é essa: onde está a sua confiança? Um texto esquisito aqui nós temos diante de nós, um texto diferente, né? Por quê? Porque os filisteus, eles confiavam que o Egito e os etíopes iriam guardá-lo, iriam protegê-lo por meio de aliança política, militar e financeira. Essas duas nações, o Egito e a Etiópia, iriam guardar os filisteus contra os babilônicos. Mas Deus dá uma profecia a Isaías e manda Isaías andar nu por 3 anos. Meu Deus, que coisa mais difícil de se fazer. Olha, a maioria das pessoas, se não todo mundo, ia dizer que ele era doido. Primeiro, né? Acho que é quase que a unanimidade, né, da opinião das pessoas. Mas veja como Deus leva a sério aqui a destruição dessas nações. A gente poderia dizer assim: essas nações não são nada, essas nações não são ninguém, deixa isso para lá, deixa essas pessoas do jeito que elas estão. Mas Deus chama o seu profeta, e o seu profeta passa vergonha, passa humilhação, constrangimento. Você imagina como foi difícil obedecer a Deus em meio a tudo isso, por uma nação que nem era povo dele, por uma nação que nem pertencia a ele, pelo contrário, eram inimigos do povo de Israel. Quantas vezes invadiram Israel, quantas vezes humilharam o povo de Israel, e agora o profeta de Deus tem que ir para fazer esse sinal, andar pelado durante 3 anos, não que ele andasse o dia todo, mas provavelmente algum período do dia
Ele deveria sair nu no meio da rua para mostrar que a confiança dos filisteus no Egito e na Etiópia sobre os etíopes era totalmente frustrada. Claro que isso também era uma palavra de Deus para o próprio povo de Israel, que também confiava no Egito, que também confiava em outras nações, em fazer alianças políticas, e que isso se revelaria um desastre. Por quê? Porque assim como Isaías estava andando nu por 3 anos, o Egito, a Etiópia também andariam nus, sendo levados para a Babilônia. Assim também o povo de Israel seria levado, alguns nus, também para a Babilônia no cativeiro. Então, em quem está a sua confiança? Você confia em quê? Se a sua confiança está no dinheiro, se a sua confiança está em uma pessoa, se a sua confiança está em você mesmo, na sua força, você vai ser totalmente envergonhado. Essa é a lição desse texto. Confiar no Senhor é estar firme, confiar no Senhor e fazer dele a sua rocha, a sua esperança, o seu consolo, a sua fortaleza. Como disse Martinho Lutero, castelo forte é o nosso Deus. Quando nós fazemos de Deus a nossa rocha, como Moisés diz, eis a rocha. E nós estamos firmes nela, quando a nossa confiança está na palavra de Deus, como Jesus disse, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, as minhas palavras, quando a nossa confiança está no Senhor, nós não seremos envergonhados. Mas se a sua confiança está no empréstimo que você faz no banco, se a sua confiança está no familiar que tem dinheiro, um amigo, se a sua confiança está na sua juventude, na sua beleza, na sua saúde, se a sua confiança está em uma pessoa, em uma coisa, ou em você mesmo, ou em um prazer que você tem, e a sua vida está alicerçada sobre isso, saiba, você será completamente envergonhado, e será envergonhado na frente de todo mundo. A sua vergonha será conhecida a todas, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com os filisteus, com os etíopes, com os egípcios e também com o povo de Israel. A vergonha deles ficou notória a todo mundo. Em quem está a sua confiança? Que a sua confiança esteja no Senhor, que fez os céus e a terra. As nações confiam nos seus deuses, nós confiamos no Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra. Que a sua confiança esteja só nele, que você, em nome de Jesus, possa colocar o seu coração em confiança plena no Senhor. Pastor, mas o meu coração está confiando no dinheiro, o meu coração está confiando em mim mesmo, ou em uma pessoa, na minha juventude, na minha beleza, no meu estudo, nos meus diplomas. O que eu faço? Se humilhe diante de Deus. Vá para a presença de Deus, vá até Ele, confie nele e diga isso a Ele: Senhor, olha o meu coração duro, perverso, o meu coração mau e revoltoso, Senhor, não quer confiar em Ti, quer confiar no dinheiro, quer confiar nos diplomas, quer confiar nas oportunidades, na empresa que tem um título, é uma multinacional, e às vezes a gente está confiado nisso, mas a gente está vendo com toda essa pandemia que os reinos, os impérios estão de joelho, as empresas estão caídas diante de Deus. Os governos e as nações se dobram diante de um vírus. Você imagina diante da glória, do poder, da soberania de Deus. Confie nele, porque nele seus pecados são perdoados, nele você tem a vida eterna, nele você está seguro, nele você vai poder fechar os olhos aqui, atravessar os olhos da eternidade, abrir seus olhos na eternidade e saber que ali você terá perdão e salvação em Cristo Jesus. Aqui você pode confiar no Senhor, porque Ele abre portas, porque Ele vence doenças, Ele faz coisas que o dinheiro não pode fazer, que a sabedoria humana não pode alcançar. Confie no Senhor e vai orar ao Senhor.
busca o Senhor, que esse devocional nesta manhã seja um devocional de dizer: Deus, eu quero voltar o meu coração inteiramente para o Senhor. Eu não quero fazer como os egípcios que se mantiveram duros, eu não quero fazer como os filisteus que confiaram no Egito. Eu quero confiar no Senhor da glória de todo o meu coração, porque o capítulo 21 desse livro de Isaías mostra, meu irmão, que o Senhor governa tudo, o Senhor governa o universo, o Senhor governa as nações, e nós vamos ver Isaías aqui profetizando a queda da Babilônia. Olha, 260 anos aproximadamente antes disso acontecer, Deus já disse: os medos e os elamitas virão e destruirão a Babilônia. Olha, meus irmãos, a Babilônia ia ser destruída 260 anos depois desse texto que nós estamos lendo, e Deus já está dizendo: olha, eu vou levantar uma nação, os medos que vão vir contra a Babilônia e vão destruir a Babilônia. Meus irmãos, que soberania, que poder, que coisa maravilhosa, meus amados, é quando nós vemos o Senhor da glória, o controle dele, a soberania dele sobre as nações. Nada escapa das suas mãos. Se as nações estão nas suas mãos, se o futuro está nas suas mãos, você precisa estar nas mãos dele, você precisa estar confiando no Senhor, não em si mesmo, não nas coisas que você tem, não nas pessoas ou instituições, mas confiado apenas no Senhor da glória, que a sua confiança inteira esteja nele. E Edom que Deus disse: olha, também Edom será destruída. Eles buscam alívio de dia, mas à noite logo vem. É uma parábola que é posta ali. O vigia houve uma pergunta: que horas está pronto para amanhecer? Ele diz: já está amanhecendo, mas a noite logo vem. Há uma procura pelo alívio, o amanhecer, mas a noite logo vem. Isso é a guerra, o desastre, a destruição está vindo rapidamente. É isso que dá não confiar no Senhor, não há alívio, é uma coisa pegada a outra. Às vezes há um pequeno espaço de respirar, mas imediatamente, logo depois, vem o desastre, vem a guerra, vem o luto, vem a batalha. Meus irmãos, esse Deus maravilhoso, soberano, tão misericordioso, que visita as nações, mesmo no seu pecado, sim, para trazer juízo, mas também para botar um altar no meio dessas nações, para que todas venham, cada uma em sua vez, cultuar e adorar o Senhor. A Arábia seria destruída, vai dizer o versículo 13 a 16, em um ano a Arábia seria destruída. Nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, as pessoas não sabem dizer, sociólogos, antropólogos, filósofos, ninguém sabe para onde está caminhando a pandemia, daqui vamos para onde, como vai ser o futuro. Ninguém se arrisca a dizer muita coisa, mas Deus está dizendo: em 260 anos os babilônicos serão destruídos pelos medos. Daqui a um ano a Arábia vai ser destruída. Meus irmãos, o Deus que consegue dizer e que diz o que vai acontecer em 260 anos, mas o que vai acontecer no ano seguinte, o Deus que tem a história na sua mão, o Deus que tem as nações, a humanidade, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos servi-lo, nós precisamos amá-lo, nós podemos e devemos confiar somente nele. Que Deus te abençoe, que todo o seu coração, toda a sua confiança, toda a sua fé esteja tão somente e unicamente no Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus.